O cristão não é um transeunte, caminhando despreocupadamente ao longo dos caminhos da vida, mas uma pessoa que sabe para onde vai. Não é um turista que retorna para passar a noite em seu ponto de partida, mas um peregrino que está a caminho. O objetivo é nada menos do que a semelhança de Cristo. A vida cristã tem um destino, e seria bom que ao final de cada dia perguntássemos a nós mesmos: quanto eu já avancei hoje? Nesta metáfora da vida cristã, que é essa corrida, o alvo é tornar cada vez mais, nos sermos mais parecidos com Cristo. E a pergunta é, nessa jornada, nessa trajetória, quantos de nós, ao final do dia, tem se tornado mais parecido com Cristo? Correr sem meta é perder tempo e desperdiçar a vida. E a vida tem que ser vivida com senso de responsabilidade, com profundo senso de transitoriedade. A vida realmente passa muito rapidamente, é como um palmo, como diz o salmista, é como a neblina que cedo passa, portanto tenhamos alvo, determinação, propósito. A vida cristã é uma corrida que exige disciplina. Nós precisamos ser mais disciplinados em várias áreas da nossa vida. Nós não temos como mensurar os prejuízos da falta de disciplina. Muita gente fracassa na jornada, tanto da vida cristã quanto em outras facetas da jornada, por falta de disciplina. Interessante notar porque nós precisamos resgatar o conceito de disciplina, sobretudo num país como o nosso, que há décadas vem dando sinais tenebrosos de indisciplina em vários aspectos. Nós somos de uma geração que quer a glória sem o suor, não é? Nós queremos as coisas muito facilmente. E, embora a salvação seja tão somente pela graça, há muitas facetas na vida cristã que demandam muita energia. Ou, por exemplo, como dizia Lutero, a oração é o suor da alma. Ou seja, a piedade, a santificação, o conhecimento bíblico, teológico, o conhecimento de Deus como um todo demanda disciplina. E nós precisamos ampliar a nossa visão sobre disciplina e, sobretudo, praticar ou ter uma boa disciplina em vários aspectos. William Barclay chega a dizer o seguinte: temos que submeter a disciplina nossos corpos para tê-los em forma. Esta é uma das áreas mais abandonadas da vida espiritual. Esta é uma das causas das fraquezas espirituais. E a palavra corpo aqui é empregada no sentido de corpo físico, mas não está restrito a isso. Ele está falando sobre a necessidade de disciplina, porque isso tem reflexo para toda a personalidade humana, para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser mais disciplinados e zelosos com os nossos corpos. Isso é bíblico. Então guardem essa palavra, sejamos mais disciplinados na nossa vida. Com equilíbrio, com equilíbrio. Não vá nessa direção de culto ao corpo. Não vá nessa direção. Mas, por outro lado, não despreze o corpo. Cuide dele como um tesouro precioso. Ao mesmo tempo, cuide da sua mente. A capacidade de raciocínio, o cognitivo, a capacidade intelectiva é dom de Deus. São joias que Deus nos deu. E muitas vezes as mentes estão atrofiadas. Há pessoas que pegam um livro, quanto menor, melhor. Se tiver acima de 60 páginas, já não presta, né? O que é que nós estamos observando no Brasil? Um fenômeno terrível, que é o analfabetismo funcional. Há pessoas saindo das universidades, mas são incapazes de ler e compreender um texto. E boa parte dessas pessoas nessa cultura de cuidado do corpo, e fazem bem de cuidar, mas muitas vezes uma mente atrofiada. Não consegue escrever um texto, não consegue refletir, não consegue ler. Quantos crentes passam a vida inteira na igreja, leem a Bíblia de ponta a ponta, mas não apreendem, não compreendem o texto. A mente indisciplinada para compreender, para entender, para absorver a verdade. Quantas pessoas passam pela vida sem nenhum propósito? A vida, na verdade, passa por elas. Não tem foco, não tem rumo, não tem direção. Começa um curso, para pelo caminho, vai para lá, vai para cá, ao sabor do vento. Nós precisamos entender que a nossa vida, gente, é uma só. Game over. Terminou, terminou.
Não tem segunda chance, segunda vida, terceira vida, reencarnação. É só essa que você tem. E você tem que discernir o propósito pelo qual você veio a existência. Que é glorificar a Deus, que é desfrutá-lo eternamente, como diz o catecismo da igreja. Mas nesse propósito supremo de glorificar a Deus e fazê-lo conhecido, Deus tem algo específico para você. E você tem que concentrar suas forças nisso. A nossa jornada, a nossa corrida, tem que ter foco, tem que ter concentração. Repito, disciplina é liberdade. E nós precisamos de disciplina para tudo, irmãos. Para ler a Bíblia, disciplina para orar, disciplina para lutar contra a velha natureza que milita contra o Espírito que habita em nós. Há pessoas que desistem muito facilmente dessa guerra. Nós estamos numa batalha. E o seu maior inimigo é você mesmo, a velha natureza que habita em você. E nós precisamos de disciplina nessa luta contra o pecado que habita em nós. Falta disciplina para isso. Falta disciplina para o exercício da misericórdia e do amor fraternal. Enfim, nós precisamos de disciplina para várias áreas da vida. E eu queria destacar a disciplina no cuidado do corpo e no cuidado da mente. Aqui é o seguinte, se você é cristão, genuinamente nascido de novo, se de fato você teve uma experiência pessoal com Cristo, você está nessa corrida da fé. Essa corrida não é para uma elite espiritual, é para todos os que foram alcançados pela graça. Observe que os verbos aqui são usados no plural. Correr de tal maneira que o alcanceis. Vocês, cristãos de Corinto, alcanceis o prêmio. Todo cristão deve se esforçar para chegar até o fim, tem que ter disciplina. A salvação é pela graça. Mas existem outras facetas da vida cristã que é uma sinergia. A santificação é uma obra que Deus faz e que nós respondemos a ela. Tem que ter disciplina para ler, disciplina para orar, disciplina para buscar o que é mais importante em detrimento do que é urgente. Todo cristão pode receber o prêmio do Senhor. Todo atleta que em tudo se domina tem que ter essa disciplina espiritual. Você está nessa corrida, nós todos, e eu oro para que você chegue ao final dela vitorioso sob a graça de Deus. Atletas não vencem quando os estádios estão cheios e os refletores acesos. Atletas vencem ao longo dos anos, quando optam por treinar sem uma só pessoa para aplaudir ou uma só câmera para fotografar. Disciplina é abdicar de coisas boas por causa de coisas melhores. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol